Hoje você vai aprender aqui comigo os 3 principais motivos responsáveis pela queda da monarquia brasileira e pela proclamação da República do Brasil. Aproveita porque o conteúdo tá todo mastigadinho pra você. Então assiste esse vídeo até o final, dá um like, compartilha com os amigos e não deixa de comentar aqui embaixo as suas dúvidas sobre a matéria e o que você achou desse vídeo. Bora pra história? O Império de Dom Pedro II se construiu em 3 bases sólidas. A primeira base desse tripé seria a Igreja Católica. A segunda base era o exército que se fortaleceu e se constituiu de verdade com a Guerra do Paraguai. E a terceira base seriam os latifundiários escravistas, ou seja, que utilizavam a mão de obra escrava como a principal força de trabalho. Em 1889, Dom Pedro II perde o apoio dessas 3 bases de sustentação. E isso vai ser uma causa direta para a queda do imperador. Esse episódio ficou conhecido como as questões do Segundo Reinado, e a primeira delas seria a questão militar. E o que foi isso? Foi uma discordância entre o governo imperial e o exército. Esse processo de separação se iniciou lá na Guerra do Paraguai, quando o exército brasileiro se fortalece e se consolida como uma instituição importante do país. Por causa disso, o exército vai começar a questionar um certo desprestígio da instituição frente ao império e vai começar a reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho, um melhor equipamento para o exército. Os militares de baixa patente, por exemplo, como os sargentos, não vão parar por aí. Vão questionar a própria monarquia, tratada como atrasada, vão defender uma forma de governo nova, a república, e vão questionar também a escravidão. É muito importante destacar que nessa época surgia no exército brasileiro uma corrente ideológica vinda da Europa muito importante, o positivismo, que dá lema à nossa bandeira, inclusive. E defendia um governo forte, centralizado e republicano, que entende que a monarquia é um símbolo do passado, de um país atrasado e retrógrado. Esses militares vão fundar o chamado Clube Militar. E no clube militar vão começar a discutir política, vão começar a discutir os rumos do país e vão começar a se manifestar. A opinião pública, de uma maneira geral, os jornais, as revistas, vão apoiar as questões dos militares e vão começar a questionar algumas ações do governo monárquico. Dom Pedro II, sabendo disso, resolve proibir qualquer tipo de manifestação dos militares na imprensa. Segundo nosso imperador, a função do exército era cuidar da proteção do país e não se manifestar politicamente. Lembre-se, o exército estava fortalecido, estava lutando por voz, por espaço e também por participação política. Dom Pedro II tenta voltar um pouquinho atrás e amenizar a proibição que ele tinha feito sobre as manifestações políticas dos militares. Mas em 1889 já era tarde. Ali se estabeleceu uma ruptura, ou seja, uma separação entre Dom Pedro e o exército brasileiro. Seria essa a primeira questão e a primeira causa para a queda da monarquia brasileira. O segundo motivo para o enfraquecimento e para a crise do Segundo Reinado ficou conhecido como a questão religiosa. O Império já havia entrado numa treta com o exército. Agora arrumaria problemas também com a Igreja Católica. Desde que o Brasil conseguiu a sua independência, lá em 1822, se estabeleceu no país o chamado Regime do Padroado. Oi? Regime de quem? É dieta? O regime do padroado nada mais é do que uma união entre Estado e Igreja. O Brasil se declarava um país católico e, ao mesmo tempo, o governo tinha o direito de interferir dentro da Igreja, nomeando, por exemplo, membros do clero. Mas, naquela época, o negócio não funcionava tão bem assim. Os membros da igreja estavam de saco cheio da interferência do governo imperial dentro da instituição católica. E aí é nesse contexto que as coisas começam a mudar. O Papa Pio IX emite uma ordem do Vaticano direto para todas as igrejas do mundo. Todos os membros da igreja tinham uma função central: combater a maçonaria e os maçons. Para quem não lembra, as maçonarias são sociedades secretas. Aí sempre tem um aluno que diz: professor, os Illuminatis. Independente dos Illuminatis terem existido ou não, a questão da maçonaria é uma questão muito importante, porque na Europa ela se formou como uma organização secreta e que criticava duramente a igreja, ou seja, ela tinha uma característica anticlerical. Mas no Brasil não necessariamente era da mesma maneira. Aqui, na maçonaria brasileira,
muitos maçons eram ligados à própria Igreja Católica ou membros da elite do governo imperial. Então, quando o Papa manda uma ordem de cima lá do Vaticano, essa ordem no Brasil cai como uma bomba. Porque o Papa estava mandando perseguir membros da própria igreja, assim como gente do alto escalão do Segundo Reinado. Acontece que alguns bispos brasileiros vão pegar a ordem do Papa e vão levar muito a sério. O bispo de Olinda, Dom Vital Maria, e o bispo do Pará, Dom Antônio Macedo, vão começar a perseguir aquelas pessoas da igreja que eles consideram maçons. Vão fechar a igreja, vão ameaçar essas pessoas de expulsão da instituição, sem qualquer tipo de aprovação do imperador. Resultado dessa lambança toda, Dom Pedro II, pistola, manda prender os dois bispos e colocar os caras em campos de trabalho forçado. Quê? É isso mesmo? Sim, exatamente isso que você acabou de escutar. Era óbvio que essa decisão drástica de Dom Pedro II geraria problemas com a igreja. Sendo assim, ele perderia sua segunda base de apoio, a Igreja Católica. Finalmente, o terceiro e último motivo, a questão abolicionista. Desde 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que abolia o tráfico de escravos, o Brasil dava sinais que aboliria a escravidão. As leis seguintes, de 1871, do ventre livre, de 1885, que era a Lei dos Sexagenários, apontavam a direção que era a Lei Áurea, que vai vir só em 1888. A grande questão é que uma das bases de sustentação do Segundo Reinado eram os latifundiários escravocratas, que tinham mão de obra escrava. E esses caras se questionavam: o governo irá nos indenizar caso a abolição venha? A pressão dos grupos abolicionistas, compostos por liberais, por políticos, por intelectuais, mas principalmente por ex-escravos, por escravos que lutavam pela sua liberdade, tanto através da resistência, da fuga, dos quilombos ou até mesmo a partir do suicídio, defendiam que não existia outro caminho para o Brasil a não ser acabar com o trabalho escravo, tanto por questões morais e éticas, mas também por questões econômicas. Em 1888, vem a tão esperada Lei Áurea, que liberta os escravos do Brasil e põe um fim à escravidão no país. A abolição da escravidão no Brasil veio sem a tal da indenização que os proprietários pediam. E isso contribuiu em larga escala para que esses latifundiários escravocratas tirassem o pouco apoio que ainda restava a Dom Pedro II. Em 1889, Dom Pedro II já tinha arrumado treta com a igreja, com o exército e com os latifundiários. Restava assim pouco apoio político e a sua deposição era questão de tempo. No dia 9 de novembro de 89, 6 dias antes da queda de Dom Pedro II, foi organizado o último baile imperial na linda e bela Ilha Fiscal. Dá só uma olhada na foto. A Ilha Fiscal era um local famoso pelas festas e pelos bailes da monarquia. Segundo alguns relatos da época, o imperador, assim que entrou na Ilha Fiscal, tropeçou. E ao tropeçar ele disse: "Vem, a monarquia escorregou, mas não caiu." Ah, bobinho! Mal sabia ele o que lhe esperava no dia 15 de novembro de 89. O Marechal Deodoro da Fonseca, que não era um republicano convicto, mas sim tinha laços fortes com o Império Brasileiro, estava participando de uma conspiração para depor Dom Pedro II. A conspiração estava sendo organizada lá no Clube Militar. Sim, aquele mesmo que o Dom Pedro proibiu qualquer tipo de manifestação política anos antes. E quem liderava essa conspiração era um cara chamado de Benjamin Constant, um homem muito importante e um positivista de carteirinha. Para conseguir o apoio da opinião pública e o apoio popular, os militares resolveram soltar um boato. Segundo a história falsa, Dom Pedro II estaria emitindo uma ordem substituindo o exército pela Guarda Nacional, aquela milícia feita anos antes, lá no período regencial. Com base nesse discurso falso, os militares saíram às ruas e tomaram alguns postos estratégicos da cidade. O primeiro deles seria o Ministério da Guerra, onde declararam dali que Dom Pedro estava licenciado, ou seja, afastado do cargo, e que se proclamava no Brasil uma república. Ao imperador não restaram muitas opções. Ou ele resistia, ou ele fugia para o exílio. Dom Pedro II acreditou que aquilo não ia dar em nada. Só que o imperador errou. E ele teve que sair 2 dias depois com a sua família para o exílio, onde ia viver na França, na cidade de Paris. Segundo o jornalista Aristides Lobo,
O povo assistiu a tudo aquilo ali bestializado, ou seja, sem entender o que estava acontecendo e ao mesmo tempo sem participar do movimento. O que é mais importante é entender que a República do Brasil chega através de um golpe militar. E os dois primeiros presidentes republicanos são membros do Exército, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E aí, curtiu? Com esses 3 motivos que eu te expliquei aqui no vídeo, você consegue entender a crise do Segundo Reinado e o início da República Brasileira. Então, se você gostou, curte o nosso vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal porque é muito importante pra gente. Valeu!